Ethereum a 10 mil dólares? Será mesmo? Tem uma galera por aí esperando e até afirmando que isso vai acontecer. Mas será que isso realmente é possível? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. A verdade é que a rede do Ethereum acabou de completar 10 anos de existência agora no dia 30 de julho. O que começou só como uma ideia de um canadense de família russa, bastante excêntrico, o Vitalik Buterin. Hoje, a blockchain do Ethereum se tornou uma das maiores infraestruturas dentro do ecossistema de criptoativos. Mas mesmo completando 10 anos agora, tem um número que no histórico recente o Ethereum ainda não conseguiu ultrapassar. Foram 3 tentativas e 3 fracassos. O Ethereum ele testou a faixa dos 4 mil dólares 3 vezes no ano passado, em 2024, e não conseguiu ultrapassar essa barreira. E agora, em 2025, no seu aniversário, o Ethereum está mais uma vez próximo dos 4 mil dólares. E a pergunta que todo mundo se faz nesse momento no mercado é: o Ethereum vai conseguir ultrapassar os 4 mil dólares dessa vez? E caso ultrapassado essa barreira, até onde que o Ethereum pode chegar? 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares? E para responder isso para você hoje, eu vou separar esse vídeo em 3 partes. Na primeira parte, a gente vai ver a história e a importância do Ethereum dentro do mercado de cripto. Na segunda parte, a gente vai ver por que ainda o Ether não conseguiu ultrapassar esses 4 mil dólares. E por último, e não menos importante, o que esperar para o Ethereum nas próximas semanas. Será que o Ether vai conseguir alcançar os 10 mil dólares? Além disso, eu tenho um presente para quem ficar até o final, onde eu vou mostrar como você pode ganhar até R$45 em Ether fazendo as suas primeiras negociações. Então vamos lá. Mas antes de a gente ir para o conteúdo, não esquece aqui de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal para você poder ver mais vídeos como esse aqui. E também, se você estiver assistindo pelo celular, o YouTube lançou uma nova função de hypar o vídeo. Então, arrasta para o lado ali nos comentários e já deixa o seu hype aqui nesse vídeo também. Bom, e para começar então, se você não sabe ou está chegando agora, o que é o Ethereum e por que ele mudou o mercado de criptoativos? O Ethereum ele nasceu com uma proposta bem diferente do Bitcoin. Enquanto o Bitcoin pode ser percebido como uma espécie de ouro digital, uma reserva de valor que te protege contra a inflação da moeda fiduciária, o Ethereum ele nasceu para ser uma infraestrutura de contratos inteligentes. O que isso quer dizer? Basicamente, é como se o Ethereum fosse um grande computador descentralizado, onde aplicações podem rodar dentro desse computador de uma maneira completamente autônoma, sem que esteja num servidor único ali. Isso fez com que surgissem segmentos de mercado que não existiam antes. Então, por exemplo, as próprias finanças descentralizadas. Diferente do Bitcoin, onde as trocas acontecem entre um endereço e outro, uma pessoa a pessoa, o peer-to-peer, dentro do Ethereum existem, por exemplo, corretoras descentralizadas onde você consegue trocar uma criptomoeda por outra sem passar por um intermediário, sem você precisar fazer isso dentro de uma corretora ou banco. Isso mudou completamente o jogo aqui das criptomoedas. E muito mais outros segmentos foram surgindo ao longo desses 10 anos de história. Nesses últimos anos, o Ethereum conseguiu se consolidar como o maior ecossistema de criptoativos, contendo até mais de 70% das principais aplicações, dos principais protocolos rodando dentro do seu ecossistema. Então não, o Ethereum não é um competidor do Bitcoin. Pelo contrário, a proposta do Ethereum sempre foi trazer uma coisa diferente para dentro do mercado. E o token ETH é o combustível de todo esse ecossistema. Existem hoje mais de 1 milhão de validadores que mantêm a rede do Ethereum operando e funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Na verdade, nesses últimos 10 anos, desde que a rede foi lançada, não houve nenhum momento da história que a rede do Ethereum saiu fora do ar. Então, depois do Bitcoin, o Ethereum pode ser visto aí como uma das redes mais descentralizadas que existem dentro do mercado. Mas Paulo, se o Ethereum é tão bom assim, possibilitou tanta coisa, por que é que o Ethereum ainda não ultrapassou os 4 mil dólares? Bom, e respondendo essa pergunta, por que existe essa dificuldade de ultrapassar os 4 mil dólares, essa resistência? Então, vamos lá dar uma olhadinha nisso. Então, primeiro aqui nesse gráfico que eu coloquei na tela para vocês, a gente vê o preço do Ethereum ao longo desses últimos anos. E aqui em 2024 a gente vê que o preço ele chegou na proximidade dos 4 mil dólares, essa linha amarela aqui, 3 vezes no ano de 2024. Mas toda vez que ele chegou nesse patamar,
não conseguiu continuar subindo e rejeitou, né, essa zona de resistência. Agora, em 2025, a gente está testando mais uma vez essa barreira aqui do mercado, tentando mais uma vez ultrapassar a faixa dos $4.000. Então, para a gente entender o porquê que é tão difícil ultrapassar essa barreira aqui, a gente tem basicamente dois aspectos muito importantes. O primeiro é um aspecto mais psicológico, né? O número redondo aí dos $4.000 acabou se tornando uma resistência psicológica do mercado. Toda vez que o preço chega próximo desse patamar, as pessoas começam a vender, esperando, né, que vai acontecer uma correção. Mas a gente tem também, né, os dados on-chain, que são dados, né, que a gente consegue extrair diretamente da blockchain por ser transparente e aberta, e a gente vê exatamente o que está acontecendo por trás das cortinas. Então vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui. Bom, esse gráfico que eu coloquei aqui é bem parecido com o gráfico anterior, só que não é um gráfico de velas, né? A linha preta aqui é o valor, o preço do Ethereum. E toda vez, né, que essa linha preta chegou próximo dos $4.000 aqui, nessas 3 ocasiões no ano passado e agora também, né, a gente viu uma coisa muito relevante. A linha azul claro aqui representa vendas do token ETH com lucro dentro da blockchain. Ou seja, né, tem muita gente que comprou Ether a valores bem mais baixos no passado e toda vez que o preço chega próximo dos $4.000, a gente vê novamente aqui um perfil de realização de lucros bastante elevado. Então, isso aconteceu lá em março de 2024, quando o Bitcoin ultrapassou a última máxima do ciclo de 2021 e todas as vezes que o Ethereum se aproximou próximo dos $4.000, a mesma coisa aconteceu. Uma tomada, né, de lucros aqui, os long-term holders, investidores de longo prazo, embolsam lucros nessa região. Isso está acontecendo novamente aqui nesse período. Então, a gente vê que a resistência aqui dos $4.000 não é uma resistência fácil de ser rompida, porque existe, né, uma barreira aqui, uma parede, uma grande pressão vendedora dentro do mercado. Mas o que tem mudado aqui dentro do mercado nesses últimos tempos e por que eu acredito que essa barreira pode estar prestes a ser rompida? Então, primeiro ponto muito relevante. Agora a gente tem um catalisador desse movimento que a gente não tinha em outras ocasiões durante 2024, que é a grande força de demanda que a gente vê pro token do Ethereum. Então, isso mudou bastante nas últimas semanas. O apetite institucional saiu da água para o vinho e agora começou a acumular Ethereum em lotes. Então, a gente tem 2 veículos que dá para a gente acompanhar de maneira mais próxima. O primeiro deles é esse gráfico aqui que eu coloquei para vocês, que são os ETFs de Ethereum lá na Bolsa Americana. Desde que eles foram lançados lá no ano passado, não tinha um grande apetite por esse tipo de veículo. Então você não via entrada de capital dentro dos ETFs de Ethereum. Pelo contrário, muitas vezes você via até mesmo uma saída relevante, como foi lá no começo, no lançamento, né, dos ETFs. Agora, isso mudou muito. Cada barrinha verde dessa daqui significa uma grande entrada de capital diária dentro desses ETFs. Então, se você observar aqui nas últimas semanas, esse perfil aqui, ele se tornou basicamente, né, uma curva exponencial. A gente esteve, né, por exemplo, lá na Consensus em Toronto, no Canadá, e o Matt Hougan, da Bitwise, uma das maiores gestoras de cripto do mundo, estava falando justamente sobre o apetite institucional mudando naquela época. A questão é que esse apetite ele demora para acontecer e a gente está vendo justamente a mudança do institucional saindo, né, parando de olhar apenas para o Bitcoin e começando a olhar também para o Ethereum. Então pensa aqui com a cabeça do TradFi, das pessoas do mercado tradicional. As pessoas que não investiram nos ETFs de Bitcoin e viram, né, o Bitcoin se valorizar de maneira bastante relevante, olham para o Bitcoin e falam assim, poxa, perdi o bonde, qual é o próximo ativo óbvio para se investir? E aqui a resposta óbvia é o Ethereum. Então, isso aqui mudou muito. Também a gente viu o surgimento de empresas de tesouraria de Ethereum. Basicamente, a réplica da mesma estratégia bem-sucedida da Strategy do Michael Saylor, de acumular Bitcoins dentro da tesouraria. A gente vê empresas surgindo dentro do mercado americano, fazendo a mesma estratégia, só que agora com o Ethereum. Então, por exemplo, a SharpLink Gaming e a Bitminer também
são duas empresas que têm comprado bastante Ethereum nesses últimos tempos. Então, se a gente somar os ETFs mais as empresas que vêm acumulando Ethereum, só nos últimos 30 dias já foram mais de 9 bilhões de dólares comprado por essas empresas. E quando essas empresas compram, elas não estão comprando, para o curto prazo, elas estão comprando justamente para cada vez mais acumular essa quantidade de Ethereum. Então a demanda aqui é o ponto principal que mudou e é muito diferente das últimas 3 vezes que a gente viu o Ethereum tentando se aproximar dos 4 mil dólares. E agora, o segundo ponto que eu quero falar para vocês, porque eu acredito que dessa vez o Ethereum vai passar dos 4 mil dólares, é simplesmente uma observação dessa resistência. Você já ouviu a expressão, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E isso também é verdade para o mercado de cripto e mercado tradicional. Sempre que a gente tem uma resistência, todas as vezes que o preço testa essa resistência, cada vez ela vai se tornando mais fraca. E eu vou usar aqui um gráfico on-chain de novo para embasar justamente essa visão. Então, aqui nesse gráfico eu trouxe o mesmo período que a gente olhou para os lucros realizados, de pessoas que tinham Ethereum e embolsaram lucros, só que agora a gente está olhando para lucros não realizados dentro do mercado. Então lembra, a blockchain é transparente, a gente sabe quando que esses ETHs, os tokens foram adquiridos e em qual preço. E aqui a gente está olhando a valor de mercado, qual que seria o potencial de lucro que as pessoas que têm ETH têm naquele momento. E a verdade que é o seguinte, Então aqui, de novo, a linha preta é o preço do Ethereum e a linha azul clara aqui, então é o lucro não realizado. São aqueles tokens que estão em lucro, mas não foram vendidos ainda no mercado. E aí a gente vê que esse lucro não realizado no primeiro teste em 2024 dos 4 mil dólares chegou em patamares muito altos. No segundo teste, esse patamar estava mais baixo, porque uma parte dessas pessoas já tinham vendido Ether na primeira vez. E assim por diante. Então, na terceira vez que a gente testou em 2024, já tinha menos lucro a ser realizado disponível dentro do mercado. E agora, em 2025, a gente está vendo um patamar bem mais baixo. Então, existe um perfil aqui que a força vendedora ela está se exaurindo. A gente está, é como se fosse um muro aqui, uma barreira, que a gente está cavando um buraquinho para sair lá em cima. Então é basicamente isso, uma resistência quando ela é testada diversas vezes, ela vai perdendo a sua força. Essa grande pressão vendedora, ela está sendo corroída ao longo do tempo e para mim, com essa grande demanda institucional que a gente tem visto, é só uma questão de tempo aqui para que a gente rompa esse patamar dos 4 mil dólares e chegue acima dele. Então vamos responder a segunda pergunta que pode estar na sua cabeça agora. Tá, Paulo, passamos dos 4 mil dólares. Até onde que o Ethereum pode chegar? Os 10 mil é uma possibilidade? Então vamos ver justamente isso agora. Bom, a verdade é que desde o fim do bear market, lá no final de 2022, o Bitcoin ele saiu dos 16 mil dólares e agora chegou aqui, bateu máximas históricas acima dos 120 mil. Então foi uma valorização muito grande. Mas o Ethereum ele não fez a mesma trajetória que o Bitcoin. Sim, ele também se valorizou, mas nem de perto próximo do quanto que o Bitcoin chegou a se valorizar dentro desses últimos anos. Então, eu vou mostrar um gráfico para vocês, que pode parecer estranho no primeiro momento, mas que acho que é muito importante para a gente entender o potencial do Ethereum durante esse ciclo para os próximos meses. Esse gráfico aqui, ele é um pouco estranho, eu sei, mas ele é basicamente o preço do Ethereum cotado em Bitcoins. Então, é como se a gente pegasse o valor do Ether e dividisse pelo valor do Bitcoin. Quanto um Bitcoin compra de Ethereum, E ao longo do tempo, se a gente olhar aqui embaixo, eu estou pegando esse gráfico aqui desde lá de 2020, 2019, lá no finalzinho. É um gráfico de vários anos e cada vela dessa daqui, cada barrinha dessa, significa uma semana de mercado. Então, um gráfico de longo prazo. E quando a gente olha, desde 2022, o Ethereum ele tem se desvalorizado contra o Bitcoin. Isso quer dizer que desde 2022, um Bitcoin compra mais Ethereums ao longo do tempo. Bom, mas essa relação ela chegou num suporte que vem desde 2019 e começou a fazer uma reversão desse movimento nas últimas semanas. Então, isso daqui é muito interessante. O que isso quer dizer? Quer dizer que o jogo virou. Hoje, o Ethereum
tem se valorizado frente ao Bitcoin. Ele tem valorizado mais que o próprio Bitcoin no mercado nas últimas semanas. E essa é, né, uma relação que deve continuar acontecendo, né? Então, entramos numa tendência de alta e se a gente chegar aqui nas máximas que a gente viu lá no final de 2021, isso daqui, né, pode trazer o Ethereum para patamares muito mais altos. Paulo, quais patamares são esses? Bom, só de a gente olhar o Bitcoin versus o Ethereum, nessa época aqui, o Bitcoin estava próximo ali dos seus 60 mil dólares. E ele simplesmente duplicou de valor dentro desse período. Então, ele passou a valer mais de 120 mil na sua máxima histórica recente. O Ether, por sua contrapartida aqui, neste momento valia 4.800 dólares. Então, só por essa diferença, né, se esse gráfico aqui fizesse esse movimento e o preço do Bitcoin não mudasse, continuasse 120 mil, só por isso o Ethereum precisaria minimamente valer 8 a 9 mil dólares só para chegar na valorização que o Bitcoin teve durante esses últimos anos. Então, olhando para essa perspectiva, esse é o mínimo para o Ethereum tirar o atraso contra o Bitcoin e chegar na valorização que a gente viu o Bitcoin fazendo até agora. Mas o Bitcoin, né, não deve parar por aí também. Isso daqui seria uma simulação caso o Bitcoin ficasse nesses 120 mil dólares. Mas a gente bem sabe que a gente pode estar caminhando para uma valorização continuada do Bitcoin, onde ele pode chegar a 150, 200 mil dólares. Aí você faz as contas. O Ethereum, nesse contexto que o Bitcoin chega a 150, 200 mil dólares, aí sim ele teria todo o chão aí, toda a possibilidade para ultrapassar os 10 mil dólares e quem sabe chegar até em patamares superiores a esse. O Ethereum ele não é mais uma promessa. Assim como o Bitcoin, ele se tornou inevitável. E quando essa resistência dos 4 mil dólares cair, o que eu acho que ainda vai acontecer esse ano não vai ser só um rompimento técnico, vai ser o reconhecimento de que o Ethereum chegou em um novo patamar de maturidade. E minha tese é simples. Quem enxergar isso antes desse rompimento acontecer vai estar posicionado em um dos movimentos mais assimétricos do mercado de cripto. Não é uma questão de se, mas sim uma questão de quando. E finalmente, se você viu esse vídeo e ainda não investe em Ethereum, eu deixei um presente especial agora para o final. A OKX, a nossa corretora parceira, está com uma campanha comemorativa aos 10 anos da rede do Ethereum. E vai estar distribuindo aí recompensas em ETH para quem abrir conta e fizer suas primeiras compras ali do token. Então, é uma ótima maneira de você começar a investir em Ethereum e ainda por cima receber recompensas por isso. Para participar é bastante simples. Eu deixei na descrição desse vídeo o link da campanha, lembrando que essa campanha é uma campanha limitada, tem poucos prêmios disponíveis e ela só vai até o dia 18 de agosto. Então corre se você não tem conta ainda na OKX, porque você pode ganhar até R$45 em Ethereum por fazer suas primeiras compras ali dentro da plataforma. É bem simples. Para fazer isso, é só acessar a página da campanha que está aqui na sua tela agora, clicar em participar ou abrir conta, se você ainda não tem conta aqui dentro da OKX, e realizar as tarefas aqui que estão dentro dessa página. Então é bastante simples, é só você olhar aqui, fazer a sua primeira negociação com pelo menos R$100 equivalentes em Ethereum e você já ganha seus primeiros R$10. Conforme você vai comprando mais Ethereum, fazendo o seu DCA, né, suas entradas parciais no ativo, você vai recebendo mais novas recompensas aqui dentro. Qualquer dúvida, no final da página tem os termos da campanha também para você esclarecer todas as dúvidas possíveis. Bom, era isso que eu tinha para esse vídeo. Mais uma vez, não esquece de deixar seu like aqui nesse vídeo, de hypar o vídeo também para ajudar muito o canal. E se você quiser ver mais vídeos como esse e saber quais outros criptoativos podem se beneficiar com a alta do Ethereum, já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque vão ter mais outros vídeos dentro desse assunto. Eu sou o Paulo Camargo da Underblock e foi um prazer imenso estar aqui com você. Eu te vejo no próximo vídeo.